Nós estamos em quarentena. Ou Deus fala contigo nesse momento, ou Ele não fala mais. Nós estamos tentando há muito tempo adaptar o Evangelho de Jesus para uma máquina que a gente criou chamada igreja. Você vai esperar a igreja ser perseguida para poder fazer acontecer? O que é um dia de ameaça de morte em vista de uma eternidade com meu Senhor? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Nós vamos ficar aí de quarentena durante um bom tempo. Nós estamos vivendo a crise do corona. Para quem não sabe, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui depois que a crise já passou. E eu parei para pensar que a maioria não, se eu não me engano, todos os momentos de desafio, não, nem todos, alguns foram 3 dias, mas os momentos de desafio significantes que a gente entende na linguagem bíblica como momentos de desafio, foram momentos de 40 dias. Então, eu acredito que 40 dias de teste para nós seja uma boa pedida. Então, eu quero passar esses próximos 40 dias meditando a respeito de coisas que vão fazer a gente expandir a nossa mentalidade, experimentar uma metanoia a respeito da igreja, do discipulado, do cristão, do Cristo, de Deus, da espiritualidade. Eu recentemente vi um documentário de 2 partes, chamado Sheep Among Wolves, que quer dizer ovelhas ou cordeiros em meio a lobos, que ecoa a frase de Jesus, eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. E eles contam a história de como a igreja tem se multiplicado no Irã e crescido de uma maneira muito diferente do lado oeste do mundo. Te recomendo assistir. Tudo que eu vou falar hoje nesse vídeo são ideias tiradas desse documentário, mas são ideias que já ressoavam aqui na capela. E eu vou começar com a seguinte pergunta que eu já fiz várias vezes. Como a igreja sobreviveria se nós não tivéssemos cultos dominicais? A gente parece que criou uma igreja no lado oeste do mundo que é muito dependente de eventos. E esse conceito de uma igreja que se reúne num formato semicircular, em volta de uma banda que toca algumas músicas e um palestrante que palestra por meia hora, é um conceito muito estranho, alienígena, para as igrejas perseguidas, porque eles não têm a possibilidade de fazer culto assim. E de fato, se alguém tivesse uma experiência de, desde criança, estar perdido numa ilha deserta e encontrasse uma Bíblia, essa pessoa nunca chegaria à conclusão de que o exercício da cristandade é ir ao culto, cantar algumas músicas e prestar atenção numa pregação. Nunca, nunca. O exercício da cristandade é um exercício integral, o tempo todo o tempo. O exercício da cristandade é um exercício contínuo. Por onde você passa, enquanto você passa, você dissemina aquilo. Disseminar é uma palavra popular no nosso tempo de vírus, né? Mas você dissemina aquilo que lhe foi imputado, a justiça de Deus que lhe foi imputada, os conceitos e valores de Jesus que lhes foram ensinados, que nós aprendemos e desenvolvemos fé através daqueles que já criam. Então, resumindo, a gente aprendeu tudo errado. E eles colocam algumas coisas, e eu quero, nesse vídeo, só levantar essas questões. Se você quiser algum material de apoio, você pode ler, por exemplo, o livro do Francis Chan, Cartas à Igreja. É um livro fantástico, que emula um pouco disso daqui. Você pode ler A Vida Normal da Igreja Cristã, do Watchman Nee. Para quem me conhece, deve estar perguntando, pô, mas você leu o Watchman Nee? A gente aprende com todo mundo, né? É um livro fantástico. Mas nesse documentário em específico, eles levantam algumas ideias. Eu queria ler o que eu anotei para você. E o meu convite é para que você pense. Pense a respeito dessas coisas que eu vou levantar. E depois de pensar, haja. Coloque em prática. A primeira delas é o seguinte: na igreja do lado oeste do mundo, na igreja americanizada, nós convertemos as pessoas para que depois as discipulemos. Existe toda uma experiência preparada num culto ao domingo, onde a pessoa, entre aspas, aceita Jesus, se torna parte de um clã, de um grupo, de uma igreja, de uma família, chame como quiser, e a partir dali ele adota alguns comportamentos, o que não tem nada a ver com a cristandade, mais uma vez, porque se a gente dependesse de comportamento correto para seguir Jesus, ninguém ia seguir Jesus. E depois disso, a gente ensina para eles, numa metodologia muito grega, alguns conceitos para eles memorizarem. E aí,
Na história da Igreja Ocidental, principalmente depois da Reforma, a gente encontra classe de memorização de versículo bíblico, classe de catecúmenos para aprender uma confissão de fé. Em momento nenhum isso faz parte da igreja que Jesus tentou deixar para nós e não faz parte da igreja que a gente vê crescendo exponencialmente no Oriente. Porque lá eles não pensam em converter para discipular, eles pensam em discipular para se converter. Todo encontro em potencial é um discípulo em potencial. Em todos os momentos da vida das pessoas que vivem no Oriente Médio, nos países perseguidos, que são cristãs, eles estão propagando o evangelho durante a compra, durante a ida à escola. E eles têm um conceito muito interessante, que é o conceito do see one, teach one, send one. O que é isso? See one, eu vi um. Eu não dependo de uma multidão e nem de uma galera se reunir para me ouvir pregar. Encontrei um na rua, rolou um papo de Deus, eu ensino esse um. O que eu consegui ensinar naquela interação, porque pode ser que eu nunca mais veja aquela pessoa. Então, se aparecer uma oportunidade de falar a respeito de Deus, do Criador, da criação de Jesus, eu falo. Tendo terminado a minha fala, eu envio aquela pessoa. Com a autoridade que me foi dada, eu envio aquela pessoa. Nossa, mas isso não é arriscado? Muito. Principalmente num mundo super seguro como o nosso, onde a maior ameaça que a gente enfrenta é talvez não poder escolher com quem eu vou me relacionar, o que é ridículo perto das ameaças que eles enfrentam. É assim que eles fazem. Vi um, ensino um, envio. Por quê? Pode ser a última interação que eu tenho com aquela pessoa. De fato, pode ser meu último momento de vida. Essa é uma ameaça que a gente não lida com ela frequentemente. Uma outra coisa que me chamou a atenção no documentário é que o objetivo dos missionários no Oriente Médio é que o discipulado deles seja um discipulado que sobreviva sozinho, sem eles. A igreja no Irã, por exemplo, é uma igreja que cresce sem estrutura, sem prédios ou igrejas físicas e sem liderança. A liderança é descentralizada, não existe um líder do movimento. A maioria das pessoas mais influentes da igreja do Irã são mulheres. O que no Ocidente gera os debates se pode ou não pode ter mulher pastor ou pastora. No Oriente eles estão pensando em veja um, ensine um, envie um. Eu achei isso muito interessante. O objetivo deles é que esse discipulado ele sobreviva sozinho, independente, que ele seja replicável. Como que é replicável? Eu encontrei com você na rua, apareceu uma oportunidade, eu vou te falar a respeito de quem é Jesus. Um ótimo exemplo é João. Leia-se João, cara. No princípio ele era o verbo, ele era com Deus, ele estava com Deus e pronto. Explica o que é isso, o que isso significa, o que é a verdade que liberta, o que é o caminho que leva a Deus, o que é a vida, o que é a água que sacia a sede, o que é o verdadeiro pão, o que é a verdadeira videira, quem são os ramos, o que significa estar anexo nos ramos, o que significa ter aflição no mundo. Eu vejo esse documentário e eu vi um rapaz falando assim, numa das entrevistas, né? Você não tem medo das ameaças de morte? E ele fala assim, o que é um dia de ameaça de morte em vista de uma eternidade com meu Senhor? Para pensar nisso. Então esse modelo deles é isso, que ele sobreviva sozinho, que ele seja replicável e que seja obediente. No domingo passado a gente falou sobre obediência. É um dos primeiros princípios que vai nos levar a passar pela crise de maneira fiel a Deus. Obediência. A gente precisa entender o que é obediência. O imperativo no mandamento de Jesus da grande comissão não é ir, é fazer discípulos. Porque o ir, para quem lê grego, você pode ler como a gente chama de um gerúndio existencial, né? Enquanto eu vou ou enquanto eu estou indo, ou você pode ler num particípio, tendo ido a tal lugar, faça discípulos. A ordem é fazer discípulos, aonde você estiver, como você estiver. A minha pergunta é, como você está fazendo discípulo agora, na quarentena? Como você está usando o conhecimento que Deus te deu agora, na quarentena? Pense nisso. Outras coisas que eles falam interessantes. Se nós pensarmos só em plantar igreja, né? Plantação de igreja é um movimento muito comum no lado oeste aqui do mundo. Se a gente pensar só em plantar igrejas, no modelo que a gente tem, com alguns cultos presenciais e música e palavra, talvez nós façamos alguns discípulos, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se a gente pensa em montar toda uma estratégia para fazer discípulos, certamente vão nascer igrejas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, por quê?
Eu já devo ter pregado na capela umas 3 mensagens a respeito disso. Que a igreja vem de dentro do discípulo e o discípulo não vem de dentro da igreja. Que a gente precisa se preocupar em fazer discípulos. E aí tem material sobrando aí. Você pode ler o livro do Francis Chan e do David Platt sobre discipulado, que chama Discipulado mesmo, Discipleship Multiplique. É muito bom. Tem vários outros. No Brasil tem pouco recurso, mas tem alguns recursos interessantes. Leia sobre discipulado. Jesus não estava preocupado em plantar a igreja. Jesus estava preocupado em fazer discípulos. Porque ao fazer discípulos, as igrejas nascem. Porque a igreja é a aglomeração ou ajuntamento dos que foram salvos, chamados das trevas para a luz. Então, quando a pessoa entende a respeito de Jesus, ela naturalmente vai desejar estar com seus irmãos. O que, para nós, é um movimento interessante nesse tempo de quarentena. Nós vamos aprender a valorizar os nossos cultos presenciais muito mais. Pensa nisso também. Então, a gente precisa pensar em fazer discípulos e não só plantar igrejas. Mais coisa para discussão. Outra coisa que eles falam interessante nesse documentário é o seguinte: o software do evangelho não roda no hardware da igreja. Então, você já deve ter assistido até aqui, esse vídeo vai ficar longo. Eu vou parar por aqui, vou dividir ele em 2 partes. E no próximo vídeo você acompanha o restante dessa mensagem. Obrigado por assistir, bora pra cima, põe em prática o que você já viu e volta para assistir a segunda parte depois de discutir e praticar, beleza? Valeu!